Não tem como a gente ser disciplinado 100%. Até o mais disciplinado às vezes vai escorregar. Se você tá muito fadigado, a gente vai começar com exercícios muito levinhos. E a gente vai dando o passinho de formiga que eu falei, bem pouquinho, e vai aumentando gradativamente. Eu falo que o exercício físico é um dos tratamentos, né, um dos remédios que não tem contraindicação e também não tem reação adversa, gente. É muito bom. Dentro da sua fala, eu vou destacar alguns pontos que foram muito, muito legais. Mas o primeiro é que você falou que você começou a fazer todos os dias. Relaxa, imagina. Você começou a fazer todos os dias e depois foi diminuindo. Isso é muito legal a gente falar, porque tem muita gente que acha que assim, nossa, eu não posso fazer. Eu até conversei com a Gisele, acho que a Gisele não tá aí. Ela tava me falando que ela faz exercício todos os dias. E ela queria fazer o 7º dia na semana. Ela já faz 6, ela queria fazer o 7º. E as pessoas não queriam deixar ela fazer o 7º dia de exercício. Eu falei, gente, não tem problema nenhum, nosso corpo foi feito pra gente se movimentar. Obviamente, você vai tomando seus cuidados, e é o caso dela, né? Mas é importante a gente falar que não tem problema você fazer exercícios físicos, fazer fisioterapia todos os dias, tá? Pode fazer, principalmente quando você quer dar uma acelerada. Quanto mais você vai fazer, mais rápido vai ser o resultado. Quanto menos vezes na semana você vai fazer, o resultado vai demorar um pouco mais para chegar. É normal. Outra coisa que a Ana falou é que a gente tem, que demorou, foi devagar, né, que ela foi tendo os resultados. E eu sempre falo que o resultado é tipo passinho de formiga. A gente vai tendo uma melhorinha aqui, outra aqui, que vai se somando. Uma outra, mas às vezes é uma melhora tão pequenininha que você mesmo não vai ver. E cabe a nós, profissionais, nós fisioterapeutas, falar assim, Carol, olha aqui, como você tava seu equilíbrio. Vou pegar o equilíbrio de exemplo, por causa da bengala. Olha como tava o seu equilíbrio ontem e olha hoje o que você conseguiu fazer. Você percebeu essa diferença? Às vezes é uma diferença muito sutil que a gente que tem o olho treinado vai ver e que vocês não veem. Eu sempre uso essa comparação do emagrecimento. Sabe quando você tá no processo de emagrecimento, você começa a emagrecer, mas pra você tá tudo igual? E você Exatamente. Só percebe quando alguém fala assim, nossa menina, como você tá magra. E você olha assim, realmente. Você até percebeu que a calça tá larga e tal, mas não caiu sua ficha que você tinha emagrecido. Na físio, no movimento, é igualzinho. Você só vai perceber quando alguém te fala, nossa, você tá andando melhor. Você reparou que você tirou a bengala do chão e você nem colocou? Porque às vezes acontece isso. Sim. E você faz tão no automático que você não percebe. Então é muito importante a gente mostrar o resultado pra vocês. Que aqui, por exemplo, o Reginaldo falou que parou de fazer a fisioterapia porque não via resultado. Mas às vezes você começou a fazer fez tão pouquinho, eu não sei quanto você fez. Ele falou 3 meses, né? 3 meses. Mas às vezes você fez 3 meses, uma vez por semana, é muito pouco. E aí vai demorar muito pra fazer o resultado. Agora você falou, eu fiz 3 meses, todos os dias da semana e eu não percebi diferença nenhuma. Nem a fisioterapeuta me mostrava o resultado. Aí é um problema, talvez você não tivesse fazendo o exercício ideal que fosse pra você, com base no que você precisa, com o objetivo que você quer alcançar e tudo mais. Então é outro ponto. Mas quando você faz uma fisioterapia neurológica, individual principalmente, que a gente vai conseguir ver o que você precisa e qual é o seu objetivo, cara, é impossível você não perceber uma diferença, né? E ainda mais o fisioterapeuta te mostrando o que você mudou. Então isso é muito importante a gente falar. A fisio dá resultado sim, demora. Às vezes a pessoa faz assim, fiz 10 sessões e não melhorei nada. Eu falo, gente, eu ainda vou desenvolver uma tecnologia que melhora assim 10 sessões, mas ainda não consegui. Enquanto isso é força, suor e lágrimas, todos juntos, a gente vai chegando no resultado, tá? E a gente vai conseguir fazer você melhorar. Então, esse é o grande ponto. Segundo ponto que você falou que eu achei muito legal foi em relação à bengala. E tá tudo bem você querer sair da bengala. O que é difícil é quando as pessoas não querem nem entrar e ficam sofrendo por entrar. A bengala não precisa ser um estado fixo para você, bengala, ou da dor e tudo mais. Algumas pessoas vão ter que usar de forma contínua, outras vão conseguir tirar ela do seu convívio, mas a gente precisa treinar para isso, fazer o exercício para isso. Vão ter alguns casos que a gente vai falar assim, Carol,
Quando tiver muito calor, e eu já vou responder a pergunta que fizeram aqui, quando tiver muito calor, provavelmente vai vir a fadiga e você vai andar pior. Então, no verão, você vai usar bengala. Mas, no inverno, que vai estar mais frio, não aqui que nem tá agora, que talvez a sua espasticidade piorou, mas quando tá um inverno mais tranquilinho, que a espasticidade não piora tanto, talvez você consiga ficar sem bengala. E aí a gente vai fazendo esse jogo de tira e põe, né? Ó, quando você for andar no shopping, que é liso, reto, você vai sem bengala. Mas se você for andar na 25 de março, que é uma bagunça, vai estar cheio de gente, talvez a bengala vai te ajudar. E a gente vai fazendo esse jogo entre um e outro, mas o treino é muito importante. Então, não se sinta mal de querer tirar a bengala. É possível, é muito possível, e é um desejo real, não tem problema. Vão chegar casos que a gente vai falar assim, cara, não vai ser o seu, mas há um treino para isso. E o outro ponto que a Carol falou também em relação à fadiga, né? A fadiga é um tema que eu gosto bastante, que eu trabalho bastante com meus pacientes no lado do esquadrão de fadiga. A fadiga, ela é realmente, varia de pessoa para pessoa, não tem como. Ela vai piorar com calor, ela vai piorar com uma infecção urinária, isso que vai acontecer. Tudo isso que ela falou é muito importante, porque muitas vezes a gente... Você sentem a fadiga e são assim, nossa, não vai ter jeito. Ela não vai melhorar. Eu vou ficar assim para sempre. E não, é possível, sim, diminuir a quantidade de fadiga, né? Eu tenho casos de pessoas que eu acompanho no esquadrão, a gente faz bem pequenininho, então... No esquadrão a gente já teve 6 esquadretes, como eu chamo, né? 6 pessoas que conviveram, fizeram um protocolo completo comigo e elas simplesmente tinham uma fadiga extenuante e conseguiram reduzir, sim, transformando a vida, né? Eu sempre uso o caso da Má, que ela já fez live comigo, que é muito impactante, porque uma das queixas dela é que ela queria fazer exercício aeróbico, ela queria fazer bike. Só que ela não conseguia fazer bike porque ela cansava. Ela entrava em fadiga, ela cansava, não conseguia. E aí ela falou assim, eu não faço nem 5 minutos que eu saio morta, eu não consigo nem andar pra ir embora da academia. Eu tenho que fazer 5 minutos e aí eu fico com uns 40 minutos lá na academia pra ter à disposição depois pra levantar e ir embora. E aí eu fui desafiando ela dentro do esquadrão, de 1 em 1 minuto, aumentando. Hoje, ela já faz mais de 2 horas de bike, começou a fazer esteira nesse mesmo processo, e hoje ela já consegue correr na esteira. Lógico, ela tem a parte motora dela, tá bem preservada, ela tá no início do diagnóstico e tudo mais, mas pensa, alguém que não conseguia fazer 5 minutos pedalando, se é mais fácil conseguir correr numa esteira. Então, isso tudo seguindo o processo, né? Seguindo o processo que a gente fala de fazer exercício, cuidar do sono, cuidar da alimentação, respeitar os limites, tudo isso que eu ensino dentro do esquadrão, ela conseguiu montar isso para poder fazer. E ela é um dos casos, né? Tem o pessoal da turma de agora também tendo muita diferença. Elas já faziam físio antes. Mas dentro da físio, elas falam que elas conseguiam fazer muito mais exercício agora, né? Tem uma das esquadretes que é a Anísia, não sei se ela tá por aí, ela mora no Amazonas, lá é muito quente, então ela consegue ter mais disposição para fazer todo esse processo. Então, quando a gente fala de fadiga, sim, é possível. E assim, quando a gente fala, o exercício é bom para quem tem fadiga, mas não é para fazer um exercício muito doido, que você vai resolver fazer crossfit agora. Eu sou sedentária e fui pro crossfit porque a Gil falou que exercício físico é importante. Não. Se você tá muito fadigado, a gente vai começar com exercícios muito levinhos. E a gente vai dando o passinho de formiga que eu falei, bem pouquinho, e vai aumentando gradativamente. Como a cara falou, às vezes você tá lá na cama, todo fadigado, e não tem vontade de levantar, não tem força. Lógico, durante a sua fase de fadiga, eu não vou pôr você fazer exercício. Mas quando ela passar um pouquinho, agora é o momento de intervir. Agora é o momento de você ir em frente fazer o exercício. Mas quando a fadiga tá acontecendo naquele momento, é hora de você respeitar o seu limite e descansar. E passinho a passinho, desenvolvendo. Mas dá diferença sim, né? E na física a gente faz muito isso. E a Ju falou aqui que tem que ter disciplina, mas às vezes escorrega. A vida, todo mundo faz isso. Todo mundo escorrega de vez em quando. O grande segredo, eu até falei isso com a live com a Ana na quinta-feira, que ela falou assim, a gente falou de hábitos e de rotina. Ela falou assim, às vezes eu escapo também. Eu vou lá pro meu samba e vou beber minha cerveja.
Tudo bem, gente. Faz parte. E é isso, faz parte, né? O grande lance é a gente saber, me sabotei, mas eu voltei, né? Não tem como a gente ser disciplinado 100%. Até o mais disciplinado às vezes vai escorregar. É porque o grande não mostra, né, Ju? Exatamente. Mas todo mundo. Sim, não tem como. Mas tem que voltar. Não é que nem a Carol falou, eu fiz e aí eu parei. Nosso corpo, ele tem memória pro bem, pro mal, né? Então ele aprende, ele melhorou, eu tô melhorando, eu tô tendo força. Só que quando eu paro de dar o estímulo, eu regrido. Nosso corpo também desaprende, vamos dizer, muito rápido. Aliás, mais rápido do que ele aprende, né? A gente fala na área da saúde sobre a síndrome do imobilismo, que é quando a pessoa fica acamada durante muito tempo, paradinha, não consegue se mexer, né? Principalmente quando fica internado. Quando a pessoa tá em imobilismo totalmente parada, a gente fala que em 6 horas de imobilidade ela chega a perder até 50% da força dela. 6 horas. Imagina você passar dias sem fazer exercício, né? É lógico que a gente não vai ficar em imobilismo parado, deitado na cama. A gente se mexe, então se garante que a gente não vai perder toda a força. Mas você vai perder força, não tem como, né? Essa foi a pergunta que me fizeram. E se eu parar de fazer a fisioterapia? Volta. E essa é a minha luta com os nossos pacientes. Porque eu sei que às vezes cansa, tem um problema financeiro, você precisa parar. E eu falo assim, não para. A Luciana estava aí também, que ela foi uma das que parou. E a Luciana, ela parou e ainda não conseguiu retornar. Ela voltou para outras coisas, mas ainda não conseguiu retornar para físico. E ela fala, Gil, eu piorei muito. Você me falou para não parar, eu tive que parar, mas eu piorei muito. Porque piora, não tem como não piorar. Nosso corpo precisa de um estímulo inconstante, um processo de estímulos para ele continuar. Mas também não precisa ficar fazendo só, a não ser que você queira, fisioterapia todos os dias. Vai chegar no momento que a gente vai falar assim, esse é o nosso objetivo, a gente chegou. Agora, vai ser legal você procurar um exercício X, mas você vai diminuir a físio, mas não vai parar a físio, né? Você vai como uma físio, como uma consultoria, pra gente ver como você tá avaliando cada 15 dias, a cada um mês, enfim, a gente vai acompanhando você enquanto você vai fazendo os outros exercícios. E se você quiser ter a fisioterapia como um exercício físico, também é possível, né? A gente consegue intensificar dentro da fisioterapia para que você tenha essa intensidade também. Então, a ideia é essa, você manter a físio de uma forma contínua e ter um profissional que te acompanhe. Igual o neurologista, você não vai de tempos em tempos no seu neuro. O exercício físico a gente tem que ser um pouquinho mais curto o tempo que você vai no físio do que do neuro, né? Mas é muito importante a gente ter um físio que você confie e que ele vai te acompanhar para poder te orientar nos melhores processos, ou o melhor exercício para você fazer, ou como você pode fazer, ou ajustes de rota, né? A Carol tá fazendo a reabilitação caseira dela e um dia ela postou, e aí eu pedi para ela, falei assim, posso te dar uma dica? Porque ela tava fazendo um movimento errado, né? E eu, como profissional, não consigo ver vocês fazerem um movimento errado e eu não vou corrigir. Eu pergunto se eu posso, se você pessoa me dá autorização, eu corrijo. Por quê? Porque eu sei que se você continuar fazendo daquela forma, você vai se machucar, né? Então é muito importante manter, porque o profissional que te acompanha vai conseguir realmente te dar esses toques e te orientar para você continuar. E eu vi que a Mari falou que parou a física pra você voltar. Mari, isso aí, ó. Olha a bala, isso aí. E é muito importante, Gil, você falou sobre um profissional acompanhar, por isso que eu dei um tempo, assim, né, nessa reabilitação caseira, mesmo que tenha sido exercícios passados pelo profissional, mas que às vezes eu exercia de forma errada, né? Como você falou, me corrigiu, a Gil me corrigiu, eu acho importante falar isso aqui. A gente que mostra ali, né, o exercício, é muito importante ter um profissional que, mesmo de longe, tá ali te observando, e é maravilhoso, me sinto privilegiada por isso, porque é importante pra gente aprender, pra não se machucar ainda mais, né, Gil? Por isso que agora, né, como eu falei, tô aguardando as questões burocráticas, mas eu quero ter um acompanhamento com o profissional, com o fisiatra. E outra coisa que você falou de voltar a estaca zero, né, eu me encaixo muito no comentário aqui do Reginaldo, lá em cima, que ele falou, eu fiz 3 meses, no resultado parei. E não foi meu caso, mas foi bem parecido no começo, porque
como eu te falei, foi um processo demorado. Eu falei, não tá resolvendo, eu vou parar. Mas não, eu continuei porque eu queria ver resultado. E de fato eu vi, né? E depende muito se você faz todos os dias, se você faz uma vez por semana. E eu fazia todos os dias. Então, por isso, eu vi o resultado ali depois de um tempo. Eu vi o resultado, né? E você parar e voltar novamente é muito difícil. Porque essa questão que você falou que você perde 50% da sua força, isso faz total sentido, porque todas as vezes que eu parei e que eu voltei, é como se eu tivesse perdido um tempo gigantesco e você volta a estaca zero e tem que pegar a rotina tudo de novo. Então é muito difícil. Então, se for dar um conselho aqui, não pare mesmo. Fisioterapia, atividade física, alternar, né, Gil? Você poder fazer físio e atividade física, era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Como você vê essa questão da pessoa fazer físio e atividade física, se isso é saudável? Como que a gente faz isso, né? Qual a rotina disso? Que é uma dúvida que eu tenho muito, né? Eu quero fazer a físio e atividade física, né? E eu tenho muita dúvida para também não abusar do meu corpo, né? Seu corpo foi feito para ser movimentado, para fazer exercício mesmo. Como eu vou voltar lá na palestra, como eu falei lá na palestra, nosso corpo realmente foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para se movimentar, para a gente poder se proteger, morar e se alimentar. Como a gente não precisa mais disso, a gente precisa manter o nosso corpo em movimento para que ele tenha saúde. Porque quando a gente não se movimenta, ele vai... É que nem um carro que fica muito tempo parado. Ele não começa a dar problema. É a mesma coisa. Então, nosso corpo parado começa a dar BO. Então, não pensa que, meu Deus, se eu fizer muito exercício, vai fazer mal. Pelo contrário, vai fazer bem. Só que não adianta você querer fazer muito exercício de um dia pra noite. A gente vai aumentando gradativamente. Mas fazer físio mais exercício físico, vou fazer uma academia, vou fazer pilates, vou fazer uma natação, vou fazer uma hidroginástica, vou fazer balé, vou fazer o que for, é muito legal. Aliás, quanto mais variedade de exercícios, né, de modalidades você conseguir fazer, melhor ainda. Eu vou fazer uma luta para treinar coordenação, equilíbrio. Mas eu adoro dançar, então vai fazer uma aula de dança. E aí eu faço a física, vai treinar força, vai treinar equilíbrio, vai treinar coordenação, vai treinar uma série de coisas dentro pro Muay Thai. Na físio, a gente vai focar no seu equilíbrio do dia a dia, que já vai ter sido estimulado um pouquinho no Muay Thai, a gente vai treinar especificamente na físio, vai treinar o fortalecimento muscular para que você consiga fazer o Muay Thai melhor. Gosto de nadar. Na físio, a gente também vai preparar você para natação, e a natação vai te trazer a coordenação motora, vai te trazer a parte cardiorrespiratória. Mas eu gosto de dançar, então você vai trabalhar o seu ritmo, o seu equilíbrio, enfim. Então, você pode escolher várias modalidades. Eu falo que o exercício físico é um dos tratamentos, né, um dos remédios que não tem contraindicação e também não tem reação adversa, gente. É muito bom, né? Se você pegar a bula de qualquer medicação, vai ter uma lista de reações adversas, né? E o exercício físico, as reações adversas são super positivas, que são melhora do seu condicionamento físico, melhora da sua força, controle dos seus sintomas. Você vai diminuir a progressão da esclerose, você vai diminuir a neurodegeneração, você vai voltar a estimular a neuroplasticidade, e aí vai uma lista imensa de reações adversas positivas que o exercício pode te trazer. Então, não tem contraindicação. Pode fazer muito, mas aí sempre indo aos poucos, não é pra dar uma de doido e começar do nada, porque aí sim você pode se machucar. E também não começar sozinho, né? Quando a gente quer fazer sozinho, é que nem abraçar o mundo. É que nem eu falar assim, eu quero saltar de paraquedas. Eu vou pôr o paraquedas nas minhas costas e vou saltar do avião. Vai dar merda! Eu preciso ter um instrutor lá me ensinando e me acompanhando. Eu falo, eu que sou profissional. Eu só de formada eu tenho 13 anos. Então já tenho bastante experiência na área. Eu não faço exercício sozinha. Apesar de saber o exercício que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, eu preciso ter alguém do meu lado me corrigindo, me motivando, mostrando o exercício que eu tenho preguiça de fazer, mas eu preciso fazer, entendeu? Então, se eu que sou profissional tenho, por que a pessoa que não é profissional acha que pode simplesmente ver um vídeo no YouTube? E tem vídeos legais, tem vídeo meu no YouTube ensinando a fazer exercício, inclusive com parceria com a Roche. Quem não viu, me fala, manda um direct que eu mando uns links pra vocês. Que legal! É bem legal. Tem 10 aulas lá. Vou ver lá. Pode lá ver. Vai ela. Mas isso que você falou é muito diferente mesmo.
Nossa, total. Porque a gente acha que vou ver no YouTube e vou fazer. E não é bem assim, né, Gil? Você precisa ter alguém do seu lado. Mesmo cozinhar, viu uma receita no YouTube e vou fazer. Cara, 90% das vezes não sai igual o cara fez no YouTube. Mas se o cara tá do seu lado te ensinando e mostrando, a chance de sair igual é melhor, é maior. Então, se nem a receita sai igual vendo só no YouTube, imagina o resto, né? O exercício que às vezes muitas vezes a gente não tem consciência, a gente não consegue ver o nosso próprio corpo, sentir o nosso próprio corpo. Aí não sai igual, né? E a gente se machuca, não faz direito, não vê resultado. Então a importância da gente ter sempre um profissional nos acompanhando, independente se eu tenho esclerose múltipla ou não, eu preciso de um profissional me acompanhando para eu fazer o exercício da melhor forma e ter bastante resultado. Com certeza, é isso. Muito bem. É muito importante essa troca para outras pessoas verem a importância da físio, que ainda é odiada por muitos, né? E ainda tem muitos tabus em volta, então é muito importante a gente dar voz a isso também, que é um tratamento contínuo. Com certeza, é um tratamento super importante que a gente não pode ter preguiça, não pode falar que não serve, que não funciona, porque realmente funciona e dá resultado, né? A gente tem inúmeros cases de pacientes que estão com a gente há bastante tempo, que dá resultado, sim. E Carol, eu quero te agradecer imensamente pela sua disposição, por estar aqui comigo, por compartilhar a sua história e sua experiência, né? Como a física conseguiu mudar a sua jornada, e muito, muito, muito obrigada. E aí, eu sempre faço aquela pergunta: se você pudesse ter um espaço para falar com todos os EMers do mundo, né? Se todo mundo pudesse ouvir o seu recado agora, né? Pudesse pôr no megafone, que recado você daria para os EMers agora? Bom, repito novamente que físio é qualidade de vida, faz parte do tratamento, a fisioterapia. Assim como todos os medicamentos, como todo tratamento, como terapia, né, o seu acompanhamento neurológico. Leve a sério todos os seus tratamentos. Leve a sério a sua terapia, leve a sério o seu tratamento com o seu neurologista. Leve a sério a fisioterapia, porque todo esse combo junto vai fazer com que você tenha qualidade de vida, com que você viva melhor com esclerose múltipla. Então, se eu pudesse, eu falaria, né, baseado aqui em tudo que a gente conversou, o resumo do que a gente conversou: faça fisioterapia, leve a sério o seu tratamento, leve isso como um tratamento contínuo, né? Não pare. Porque depois você vai voltar a estaca zero, vai se arrepender, o seu corpo vai responder. E, gente, esclerose múltipla, apesar de muitas vezes silenciosa, não é brincadeira, né? É uma doença séria e a gente precisa cuidar dela. Tô falando isso pra mim mesmo. Não esqueça do seu tratamento, não esqueça do seu acompanhamento, tanto neurológico, quanto fisioterapia, quanto terapia, alimentação, nutrição. Todo esse conjunto vai fazer com que a gente tenha uma vida com qualidade. Então, leve isso muito a sério. Cuide da sua esclerose. Arrasou! Tudo bem. E você que estava aqui com a gente, que quer fazer físio e achou legal e não achou um lugar que tem fisioterapia neurológica, vem com a gente para Balancer, se você fez sentido. No meu link da bio tem um link direto que vai falar com as meninas do atendimento, onde elas vão vão te atender, vão te responder todas as dúvidas. Muito, muito, muito obrigada por você ter topado ver comigo. Quero mais lives aí, sem falar isso. E vocês que ficaram aqui com a gente até agora, muito obrigada. Compartilhe essa live com os EMers que precisam saber e conhecer mais sobre a fisioterapia para esclerose múltipla e a história da Carol, dessa maravilhosa que compartilha com a gente e abre o coração sempre. Muito, muito obrigada. Beijo grande para todos vocês, uma ótima noite e até a próxima. Obrigada, Carol. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.